Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, então, à nossa, formação para os iniciantes da transição da vida humana para a divina. E vamos rezar, então, pedindo a intercessão da serva de Deus, Luísa Picarreta. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, vem em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venha, ó Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, vamos então continuar o nosso estudo do volume 1, continuando, no mesmo, ali, logo no princípio. Então, agora vocês vão achar estranho, Eu coloquei uma imagem um pouco bem complexa, mas é a verdade, tá? É a verdade. Muita gente reza o terço, como uma obrigação, como uma obrigação, como uma regra. Não é amor de verdade. Então, é nessa posição que eu tô colocando essa imagem, que a vontade humana faz, das coisas serem obrigação. Então, assim, é complexo, tá, gente? É devoção, mas só que não é devoção, é somente... Porque devoção a gente ama mesmo. Tem gente que ama rezar o terço mesmo, isso aí tem exceções. Mas tem pessoas que faz simplesmente porque foi uma obrigação, porque foi imposto pela igreja ou imposto numa mensagem de Nossa Senhora, e faz sem amor de verdade, sem amor mesmo. E isso não produz nada na pessoa, nada, 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 nada. E aqui a pessoa que está na divina vontade, apaixonada. É uma menina, uma criança que começa a voltar aos braços de Deus e se torna uma criança apaixonada, um filho apaixonado.
conhecendo as verdades que nunca conheceu antes. Então, é bem isso mesmo que a gente fica, é essa posição mais ou menos que a gente fica, né, como uma criança apaixonada que não quer, que descobriu a verdade, que descobriu a coisa mais importante que existe na Terra. E aí essa criança que eu coloquei aqui é o exemplo real, verdadeiro, de um filho da divina vontade que descobre, né, a fonte da maior riqueza que possa existir nesse universo, o livro do céu, né? E descobriu no livro do céu, né, tudo que precisava de respostas, né, para a vida, para todas as suas perguntas sobre Deus, e né, e descobriu. Não que o livro do céu é mais importante que a Bíblia, não é essa a intenção, né? A intenção é a certeza de que a Bíblia ela é a base e o livro do céu vem como uma inspiração do Espírito Santo, a Luísa Picarreta, trazendo todos os elementos da verdade, né, das verdades para esse tempo, né, esperadas para esse tempo, que Jesus ele disse que é o coração e o desabafo do Deus vivo, o desabafo da divina vontade, do plano divino sobre nós, né, o desabafo de Deus, o livro do desabafo de Deus. Então a gente vai ouvir tudo que Deus sofre, tudo que Jesus sofre, a divina vontade sufocada no meio das criaturas, né? Ontem mesmo a gente meditou isso na Escola da Divina Vontade. Então é muito triste, uma situação muito triste. A divina vontade está sufocada, né? Eu expliquei o que é a divina vontade ontem, que é um plano maior do que o próprio Deus, é o plano do Pai, do Filho e do Espírito Santo de realizar-se, né? É o para quê que Deus existe, né? Para ser amor e difundir esse amor e fazer com que a humanidade, ao surgir, né? Toda a humanidade ao surgir, o reino surgir, é para que ele possa dar os seus bens, dar o que ele é para nós, se doar, né? Ele que se sacrifica por nós, que se doa, se entrega por nós todos os dias. E aí você vai ter um encontro com essa verdade, né? Vai ter um encontro com o Deus vivo, com o Criador novamente, e você vai entender todas as coisas. Então, essa criancinha é a imagem perfeita do filhinho da divina vontade, de como nós vamos né, ficar com o livro do céu na nossa mão, né? É bem assim mesmo. Então, vamos ler o trechinho 7. Seja tudo para a honra e glória de Deus, e para mim toda a confusão. Ó Santo Esposo, venha em minha ajuda, ao considerar as muitas graças que fizeste à minha alma. Sinto-me toda espantada, toda cheia de confusão e vergonha, ao me ver ainda tão má e sem corresponder às tuas graças. Mas, meu amável e doce Jesus, perdoa-me, não te retires de mim, continua derramando em mim tua graça, a fim de que possas fazer de mim um triunfo da tua misericórdia. Então, essa palavra vai encerrar muitas realidades do início da nossa caminhada na divina vontade. Os iniciantes, quando estão começando a ler o livro do céu, né, sentem essa confusão, sentem que estão recebendo uma graça muito grande, tem uma consciência, nossa, isso aqui é a graça, a santidade das santidades, né? Falar o que é isso, que é a porta do reino. Ai, o reino assim na terra como no céu. Essa é a maior verdade de todas. Nossa, estão falando isso. Então, mas eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Eu não estou vendo isso. Eu estou vendo só rolo pro meu lado. Esse negócio de parar de rezar, de parar o meu terço para ler o livro do céu, é uma coisa que não está entrando na minha cabeça, meu Deus. Não estou entendendo nada, né? Que confusão que tá, né? Eu vou ouvir o padre, continuo ouvindo os vídeos que eu tô acostumado, do padre Paulo Ricardo, do padre Braulio, do padre não sei quem. E aí eles falam uma coisa, e agora eu tenho que conhecer outra coisa. Então, a pessoa que tá no iniciante, meu Deus, coitado do iniciante, até entender, demora, né? Para entender a pureza, a graça, né? Que tem nas mãos. Então, vira uma confusão mesmo. Não é à toa, Jesus até fala que essas verdades elas não são compreendidas facilmente. Então, meu irmão, se você não for atraído pelo próprio Deus divinamente, sobrenaturalmente, falei sobre isso ontem também, se não for sobrenatural o chamado para você entrar na divina vontade, se não for uma coisa que você desde o início já entenda como a solução de todos os seus problemas, se alguém te apresentou a divina vontade
né, mostrou para você que isso é bom, e você até agora não sentiu nenhuma uma atração natural, né, ou sobrenatural por ela, você não tem curiosidade de verdade para conhecer isso, você tá com um monte de objeção, eu acho que eu não sei se vai dar certo para você, né? Já tô sendo honesta com você. Não sei se você realmente tá realmente querendo isso. Talvez não adiante nada você começar a ler o livro do céu, tô sendo honesta, né? Porque é uma coisa que eu já tô percebendo em várias pessoas que parece que não entra as verdades. A pessoa tem uma trava, ela tem uma trava de objeção muito grande, ainda mais católico, que já é devoto há muito tempo, que já tem toda uma vivência, né? Principalmente renovação carismática, que já tem uma vivência na renovação, que tem uma busca muito grande do Espírito Santo, que daí acha que tem que pedir, que tem que invocar, que tem que implorar para Deus as coisas. E aí Jesus falou ontem, né, no livro, no volume que eu li, que, né, que a Nossa Senhora não pedia milagres nenhum, porque ela nunca viveu do poder da vontade humana. Ele falando que ela nunca pediu um milagre, que nunca pediu nada para a divina vontade, porque para pedir alguma coisa para a divina vontade tem que descer no humano, e a Nossa Senhora nunca desceu para o humano. Então, a pessoa que fica ainda pedindo coisas, eu preciso do meu pai, que Deus abençoe meu pai, que Deus abençoe a minha mãe, né? Apareceu umas pessoas no congresso com essas orações, né? Por quê? Porque são pessoas que ainda não entenderam a divina vontade. Né? Quem já entendeu não fez nenhum pedido durante as orações, no terço, no rosário, não fez nenhum pedido, só pediu que venha o reino da divina vontade, só isso. E de repente umas pessoas começaram a aparecer. Por quê? Porque são pessoas que não saem do humano. São pessoas que não saem. Então tem muita gente que foi apresentado a divina vontade para elas e elas não mudam. Continuam no âmbito humano. Não sai da vida humana. Então, se você for essa pessoa que não consegue, né, compreender, está escandalizado pelas minhas colocações aqui, larga a mão. Não é a hora. Não é a hora. Não é para você. Tá? Você não tá pronto. Não é a hora. Eu acho que você tem que se conscientizar, né? Desde já. Já pensar mesmo que você continuar no seu terço, continuar no seu rosário. É isso que faz você ficar seguro. Fica com isso, né? Nem avança, porque a divina vontade, ela é só para quem realmente foi atraído diretamente por ela, sabe? E não veio através de ninguém. Ninguém te influenciou. Tem que ser o próprio Deus que vai te influenciar para viver na divina vontade. Então é poucos, não são muitos que vão conseguir fazer essa transição da vida humana para a divina. Não vai ser fácil. Uma pessoa que ela já vai entrar para estudar o livro do céu com muitas objeções, com muitas travas na mente. Jesus pode tirar? Pode. Mas essa pessoa vai ter que fazer uma força sobrenatural para conseguir maior do que o normal. Ela vai ter que morrer totalmente para tudo isso, vai ter que realmente falar para Deus. Se ela está dizendo que eu preciso realmente largar tudo, eu vou largar tudo. Tem que ser esse tipo de decisão. Tem que ser esse tipo de comportamento. Se ela está falando que eu tenho que largar tudo que eu estava acostumada a fazer, eu vou dar um voto de confiança e vou largar de vez tudo que eu estava acostumada a fazer. Vou continuar participando do meu grupo de oração, normal, vou lá no meu grupo de oração, quando tiver o terço lá na igreja eu vou, né? Mas aqui na minha vida pessoal, eu com Deus, é a divina vontade, é o livro do céu. Se tá falando que é difícil, então eu vou pegar firme mesmo, porque eu quero mesmo. Agora é questão de honra, fala assim, agora é questão de honra. Já que a Aline tá falando que é difícil, eu quero, né? Então agora eu quero mesmo. Talvez essa decisão possa ajudar, se você tomar essa decisão. Mas se prepara, porque Deus, ele vai destruir tudo o que tem de objeção na sua cabeça. Ele vai te despir totalmente. Você vai ser um Nicodemos que vai ter que entrar na barriga da sua mãe de novo. É assim que acontece a transição. Se não fizer essa morte, se a pessoa não enterrar tudo que ela conhece sobre Deus até hoje e começar de novo o entendimento do zero, em base da catequese que o livro do céu vai oferecer,
Se não fizer, eu tô falando isso porque é um único jeito, gente. Se não fosse o único jeito, eu não estaria falando. Você põe mais Aline, não posso abandonar magistério, não posso abandonar a catequese da igreja, o que eu já aprendi. Eu não estou pedindo para abandonar nada. Essas coisas não vão sair do lugar, elas vão continuar intactas onde elas estão. Nada vai influenciar. Elas vão ficar intactas, guardadas num baú, né, dentro do seu coração, aí na sua alma. Você não vai perder referências de nada da Igreja Católica. Muito pelo contrário, eu sou 1000 vezes mais católica hoje, depois que eu li o Livro do Céu e eu entrei na Divina Vontade. Eu sou 1000 vezes mais católica. 1000 vezes mais católica. Eu sempre fui católica, fui pro convento, toda a minha vida, eu fui, desde os meus 7 anos, eu canto na igreja, liturgia. Toda a minha vida eu estive dentro da igreja, toda a minha vida. Eu passava o final de semana na igreja. E eu sou mais católica hoje do que nunca. E hoje eu vou só quando eu tenho compromisso e nos domingos para missa, só. O resto do tempo eu tenho que ficar aqui para poder produzir os conteúdos de meditação que eu faço, que é a minha oração diária, é o encontro com o Livro do Céu, né? Com os escritos que eu tô lendo, não é só o Livro do Céu que a gente estuda na escola, a gente estuda também a Valtorta, estuda também a Mística Cidade de Deus, né? Estuda também a Vida Íntima do Nosso Senhor Jesus Cristo, que são livros essenciais para entender a vida divina que aconteceu na vida de Jesus. Porque a gente vai ter a repetição da vida de Jesus dentro de nós, né? Jesus vai viver a nossa vida, vai tomar a nossa alma para viver dentro de nós, uma vida dentro de nós. Nós vamos ser usados por Ele, né? Ele vai tomar forma dentro de nós. Nós sermos presença do tabernáculo vivo de Jesus na terra, viver a vida de Jesus na terra, na terra de novo. Todos os 33 anos da vida de Jesus, ele disse no Livro do Céu que é o que ele vive na hóstia consagrada, dentro do tabernáculo. Que ele está revivendo, continua vivendo os 33 anos da vida dele na hóstia consagrada. Tem gente que não entende isso. Nunca ouvi falar disso. Né? Meu marido mesmo fala isso. Nunca ouvi falar disso. A minha mãe também nunca ouvi falar disso. E eles acham que porque tem gente que não entende que o Livro do Céu é uma coisa totalmente que trouxe uma novidade de Deus. Não entende isso, não consegue entender de jeito nenhum. E se vai pedir opinião para padre, para diácono, para qualquer pessoa, nossa senhora, né? Leva um susto, porque o padre talvez nunca conheceu, não sabe também, e o padre, não. Então, assim, se tiver essa objeção, se tiver essas travas, não adianta nem tentar, não avança, porque não vai avançar. Olha, uma coisa que acontece, né, com Jesus que quer, é Jesus quem vai levar você. Não sou eu, Aline, que vou ajudar você, é Jesus quem vai fazer você caminhar na divina vontade. É Deus, o Espírito Santo, né? O divino, Pai, Filho e Espírito Santo, que vai encaminhar você para a divina vontade, que vai abrir sua alma para poder entender isso. Eu estou só te dando as informações teóricas, de informações, né, do que a gente está vendo, da transição que a gente já viu, de pessoas, da minha própria transição e da transição das outras pessoas, de pessoas que não fizeram a transição, que não conseguiram. Então, eu tenho todos esses elementos a ofertar de teoria real, de coisas reais que eu vi, que passei por isso. Então, hoje, quando eu estou dando essa formação de iniciantes, eu tenho mais conhecimento agora. Tenho mais elementos a fornecer. Os meus vídeos anteriores eu não tinha nada disso. Agora eu tenho, então eu posso trazer essa realidade. Tem pessoas que não conseguem de jeito nenhum. A minha mãe mesmo é uma pessoa que ela acha que ela sabe mais do que eu, porque é minha mãe. Então ela não consegue acreditar em mim. Então quando eu chego para ela com essas verdades, é um susto que ela leva, cada vez um susto maior. Ela fala, não, nunca ouvi falar disso. Por que o padre não fala isso? Por que o Frei Gilson não fala disso? Por que o padre não fala isso lá na missa? É assim, é uma trava muito grande que é colocado. Mas todo mundo fala que Deus está ressuscitado à direita do Pai, Aline. É o credo, a gente está rezando o credo. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Crê em Jesus Cristo, único Filho, nosso Senhor. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, né?
ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está agora sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória. É isso que eu rezo na missa, Aline. Não está falando, creio que Jesus está na Sagrada Eucaristia. Não está no credo isso. Que ele está na Eucaristia vivo e vivendo a sua vida humana, a sua humanidade está lá. O seu coração está chorando dentro da Sagrada Eucaristia. Os 33 anos da vida dele estão sendo repetidos na vida eucarística. Não está escrito isso em lugar nenhum. Na nossa igreja, onde que está, nunca foi falado. No credo não se fala isso. Eu acredito só no credo, Aline. Eu só acredito. Então são pessoas que elas colocam uma trava de cavalo e nada vai fazer a pessoa abrir o coração para um novo. Ela vai ter medo disso ser introdução do mal, de coisas que, né, que vai destruir a cabeça dela. Porque tem muita coisa falando sobre o final dos tempos, que vai ter falsos profetas, que os falsos profetas vão enganar muitos. Então tem essas informações também que vem na mente dela, do Mateus 24, e ela tem medo muito de perder a salvação, acreditando numa verdade. Então essas pessoas não vão conseguir. Aí nem que o mundo exploda, é confusão total. Por isso que eu tô falando aqui. Por isso que aqui tá escrito aqui, ó. Para mim toda confusão. Seja tudo para honra e glória de Deus e para mim toda confusão. Por que para a pessoa caminhar na divina vontade, ela tem que abrir mão da preocupação que ela tem de salvar a sua alma. Ela tem que ir para Deus por Deus. Ela tem que acreditar no que a gente está falando, o que o livro do céu vai falar, né? Porque veio da Igreja Católica, é um livro assinado por um Santo Aníbal, né? Santo Aníbal de França. Ontem eu falei sobre ele, porque eu li o trecho sobre a morte dele. O Santo Aníbal de França, o santo canonizado, que ele foi para o céu. A Luísa viu ele envolvido numa luz, ele era um sol, né? Que porque ele conheceu o livro do céu, só porque ele conheceu o livro do céu, ele foi para o céu numa luz estrondosa, se tornou uma luz estrondosa, foi para o céu direto e se tornou uma luz estrondosa. E hoje está servindo a Deus a divina vontade do céu. Então a pessoa, só quem consegue mergulhar no livro do céu é a pessoa que é convencida pelo Espírito Santo de que isso é verdade. Através dos 7 dons do Espírito Santo. A pessoa, ela lê o livro do céu e não tem dúvida de que Deus está em cada palavra criativa que está colocada nesse livro. A pessoa acredita plenamente. E só esse que vai conseguir viver na divina vontade. É a pessoa que já chega no livro do céu com essa sede, com essa fome do verdadeiro maná. E que não tem nenhum preconceito contra um novo, contra uma revelação particular. Se a pessoa tiver qualquer preconceito contra revelações particulares dadas a santos, já era. Nem adianta começar. Se você é um estudioso que estudou muito, você é um pregador do evangelho, você é um catequista que há muito tempo está sendo formado na catequese, você não vai conseguir mergulhar. Vai ser sempre uma confusão para você. Vai ser sempre uma confusão. E você não vai entender que isso é para a glória de Deus, que isso é o reino do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Você não vai acreditar que é assim, que esse reino está vindo agora. Mas só que tem todas as respostas no livro do céu e você não tem nem vontade, a curiosidade de ler para poder saber essas respostas. Você tem medo de mergulhar nesse livro, achando que esse livro pode te trazer um prejuízo para sua alma. Quem pensa desse jeito não confia em Deus, nunca confiou em Deus, não sabe que Deus é maior do que a si mesmo, acha que a sua própria inteligência, né, é o que mantém você, o seu próprio conhecimento é o que mantém, que a graça que você tem é por causa de acreditar na igreja, de depender da igreja, que se você largar, né, o que a igreja está falando hoje, nesse momento, lá na missa, você vai ir para o inferno. Você se preocupa, você acha que vai para o inferno por qualquer motivo, você não acredita que Deus, Ele realmente te ama, que Ele realmente quer mais de você, que Ele quer sua santidade. Você não acredita que isso é santidade, que isso é confusão. E você coloca um monte de objeção. Um monte de objeção. Quem faz assim, já era.
tem que ter muito, ó, tem que ser como criança, tem que nascer de novo, como Jesus mesmo disse no Evangelho, nasça de novo. Aí quando você vê que aqui no nosso, né, nas nossas aulas a gente não fala da Bíblia, você fica assustado, né? Porque todo lugar que você vai fala da Bíblia. E ela não fala da Bíblia, essa menina não fala nunca da Bíblia, nenhuma passagem bíblica ela fala. Pra você ver, eu já faço de propósito. Eu não falo mesmo muito da Bíblia. Já faço de propósito mesmo. Né, ontem até a menina falou assim, a Aline, quando eu entrei, ela estava dando depoimento dela no grupo. Quando eu entrei, né, quando eu me aproximei da Aline, que eu falei com ela a primeira vez, ela nem me falou nada, não recebi nenhuma boas-vindas, nada. Simplesmente ela só falou, tem que fazer os 31 dias com Maria. E normalmente eu sempre mando os 31 dias para a pessoa, já dou o link para a pessoa entrar, né? Ó, tá aqui para você entrar no link. Tem que fazer. Ela só falou isso pra mim. Nossa, mas seca, 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 seca. Então, o que me fez ficar nessa comunidade foi só Deus mesmo. Eu achei muito interessante, né? O que ela falou foi muito importante. Né? A Maria Cecília falou, muito importante mesmo, porque é assim mesmo. Aí eu expliquei, né, no grupo, como que é. Que realmente tem que ser assim mesmo. Eu não posso ajudar com nenhuma influência. Se eu ficar influenciando com beijinho, com abraço, atrapalha o trabalho de Deus. Ele não está brincando aqui. Ele quer que a pessoa venha por ele, não venha por ninguém, por nenhum tipo de atração e influência humana. Tem que ser totalmente infuso, tem que ser totalmente por ação sobrenatural divina, por pura inspiração do Espírito Santo, pura, pura, pura inspiração do Espírito Santo. O livro do céu, gente, tá na Bíblia. Muitas vezes eu achei o livro do céu na Bíblia. Principalmente a carta dos Hebreus fala bastante sobre o livro do céu. Mas o principal elemento da Bíblia que fala sobre o reino da divina vontade, o terceiro fiat, né, que somos, tem que entender que no livro do céu vai apresentar para vocês iniciantes, né, que não sabem, que tem 3 períodos, né, da história da humanidade. A primeira é a criação, a segunda é a redenção e a terceira é a santificação. A santificação é para poder terminar a obra, né, do ser humano. O ser humano, ele ainda está sendo, conforme Deus fala, ele ainda está sendo terminado. O ser humano é uma obra divina de Deus, né? A imagem e semelhança de Deus. Então, Deus é muito grande. E o ser humano, para ser santificado e alcançar a perfeição divina, né, como Jesus falou assim, sede perfeitos como meu Pai é perfeito. Então, é um processo enorme, enorme. Então, Jesus falou assim que já passou 6.000 anos, desde que ele criou o homem. 6.000 anos já passou e ainda vai continuar mais um pouco, até a conclusão desse processo da santificação do ser humano. E eu, assim, não quero forçar você a estudar o livro do céu por medo de morrer, tá? Porque não é essa a intenção. Porque ele não tá com pressa. Então você vai viver muito ainda, tá? Fique em paz. Pelo que eu percebo, ele não tá com pressa para trazer a purificação agora. Ele vai purgar a terra, né? Na época que ele purgar a terra, vai ser para poder preparar a terra para os filhos da divina vontade. Mas antes disso, ele vai formar ainda uma evangelização, né, do reino, né, do livro do céu. Vai pegar firme essa evangelização e a Luísa vai ser, conforme o Padre Pio disse, né? É uma profecia do Padre Pio, ele falou que a Luísa, ela vai estar na boca de todas as pessoas. Que vai ter uma época que vai dar só Luísa Picarreta no mundo, só vai se falar dela, né? Então tá chegando, vai chegar esse momento ainda, em que a Luísa vai estar na boca de todo mundo, o livro do céu, o nome dela vai estar vai estar na boca de todas as pessoas. Já está começando isso, né? Através do Relógio da Paixão, já tem muita gente no Brasil que conhece a Luísa. Os 31 dias, tem muita gente que está conhecendo a Luísa por causa desses livros que estão sendo doados, sempre comprados de presente. É o livro que mais é dado de presente, é o livro da Luísa, hoje em dia, porque ele é incrível. Se as pessoas dão de presente, é porque elas sabem que é um tesouro inigualável, né? Essa mística, ela é um tesouro inigualável, os conteúdos que ela produziu. E assim, é católica, serva de Deus. Isso, o que quer dizer que é serva de Deus? Para você que, mesmo sendo catequista, mesmo sendo pregador, mesmo sendo padre, um diácono, seja quem for que está iniciando o estudo com a gente,
Você sabe muito bem o que é servo de Deus, não sabe? Porque mesmo que você seja padre, às vezes você, né, desconecta dessa realidade. É uma pessoa que foi, né, já explorado em todos os, né, em tudo que ela escreveu e foi totalmente considerado tudo perfeito, sem nenhum erro doutrinal do magistério da Igreja Católica, que não tem nenhum erro. Quando é serva de Deus, considerada pela Igreja Católica serva de Deus, Luísa Picarreta, isso já aponta que essa pessoa não tem nenhum erro diante da doutrina nos seus escritos. Os seus escritos não têm nenhum erro doutrinal. Nenhum erro. Tá? Então, assim, pode ficar tranquilo, porque de base em conteúdo católico, o livro do céu em nada vai prejudicar, né, a sua catequese, o que você já aprendeu, e muito menos prejudicar a sua alma. É o que eu posso dizer para te ajudar, se você se servir, né? Mas Jesus falou, não adianta falar nada disso, Aline. A gente fala, mas não adianta. Né? Quem realmente vai perseverar nesse caminho, quem realmente vai se transformar, né, e ter a vida divina, só quem ouvir o meu Espírito Santo dentro da sua alma, te convencendo da verdade. É só a pessoa que mergulha nesses escritos com a força total e sobrenatural infusa dos dons do Espírito Santo. Ela se banha, né, nessa verdade, tendo total infusão espiritual para isso, para poder conhecer as respostas que a alma dela está buscando. Se a alma dela não tiver sede, aquela sede, né, da samaritana, se ela não tiver aquela sede da samaritana, né, Senhor, me dá dessa água. Aonde que tem essa água viva para eu buscar? É no livro do céu. Lembra da samaritana? Ela estava diante de Jesus. Aonde que tem essa água viva para que eu possa ir lá buscar e nunca mais ter sede? Eu sou a água viva. Eu sou a palavra. O verbo é a palavra humanada. Eu sou a fonte da água viva. E é Jesus quem está nesse livro. Ele inteirinho está aqui. Ele está em cada palavra do livro do céu. Em cada palavra do livro do céu. E você tem que se derramar, se abandonar. Você tem que realmente abandonar os seus conceitos, todos que você está preso neles. Principalmente você que é católico, que você é católico já antigo, né? Ou então muito firmado, e jovem que também tem muito medo, porque é inexperiente, não conhece muito da vida e tem medo também de dedicar, de conhecer e achar que está investindo a sua vida numa coisa que não é verdade, né? Porque ninguém não conhece ninguém perto dele que as pessoas precisam muito de apoio humano nas coisas. Se não tiver apoio humano, as pessoas não vão. Já reparou? Principalmente jovem. Jovem, se não tiver um outro jovem junto para estudar junto, ixi, isso não dá certo. Não funciona desse jeito. O livro do céu não é esse tipo de situação. Foi o próprio Deus quem trouxe esse conteúdo para Luísa Picarreta e ela escreveu tudo bonitinho, tudo certinho, que Jesus mesmo quem ditou esses escritos, que tá tudo certo, que tá tudo... Isso que tem que ter. Então eu sempre vou pedir para as pessoas, vai para fazer a sua leitura. Com você e Jesus, só você e Jesus tem que estar fazendo a leitura do livro do céu. Tem que mergulhar nesses escritos. Entendeu? O Espírito Santo está encontrando travas, labirintos muito difíceis dentro das mentes dos seres humanos. E quando Deus me manda uma mente toda travada, é um trabalho que eu faço com Deus, na divina vontade, né? Da gente estar abrindo, quebrando as portas deste labirinto que tem dentro da alma da pessoa, da mente dessa pessoa, para poder infundir lá a verdade nessa pessoa e ela conseguir ter o encontro espiritual que ela nunca teve com Jesus. Que tudo, ela tem um encontro espiritual, mas assim, fundamentado só em regra, fundamentado em doutrina, fundamentado, né, só na teoria, né? E aí essa pessoa foi ajudada pela graça para entender que esse é o mais excelente caminho, ela teve essa ajuda, né? A graça, pela vontade que ela tem, ela entendeu isso, mas aí agora ela fica toda fundamentada em regras, e só vê
na base humana as coisas, tudo numa base humana, não consegue ver o espiritual. Como é difícil. Então, assim, por isso que eu tô falando, seja tudo para honra e glória de Deus, e para mim toda a confusão. Você não pode confiar em si mesmo. As suas impressões humanas, elas são complexas. Quando você lê o livro do céu, o conselho que eu te dou, né, fica fixo nos escritos, firme no que você está lendo. Não olha para os lados. Não pensa muito no que você está lendo. Mas como que eu vou ruminar e meditar se eu não pensar, Aline? Sinceramente, só pensa no que está escrito. Só no que está escrito. Seja tudo para a honra e glória de Deus. Fica nisso. Seja tudo para a honra e glória de Deus e para mim toda a confusão. Seja tudo para a honra e glória de Deus e para mim toda a confusão. Que tudo que eu passar, eu aceite passar por tudo isso. Que cada tombo que eu levar, né, seja para a glória de Deus. Que cada morte que eu tiver para o meu humano seja para a glória de Deus. Que essa situação toda que a Aline está falando, que realmente é verdade, se eu, né, não acredito, que eu acredite a partir de agora, não sei, que o Senhor venha, que vem então, Jesus, vem me ajudar, porque se o Senhor não me ajudar, né, mata aí o que tem que matar dentro de mim, as minhas objeções, os meus preconceitos contra os santos, contra as verdades místicas, contra revelações particulares, todos os meus medos de ir pro inferno. Tira essa coisa de mim, porque não é normal isso aí. Como que uma pessoa ama um pai, tem um pai, reza o Pai Nosso que estais nos céus e acha que vai pro inferno? Estranho, não tem lógica, né? Católico que acha que vai para o inferno é um católico que não crê em Deus, que nunca acreditou que o batismo foi totalmente em vão, né? Porque é uma coisa muito complexa, né? O que a alma dentro dela tem um caminho que tem que acontecer lá dentro, e esse caminho o Espírito Santo tem que percorrer e ele tem dificuldade, não consegue percorrer por falta de humildade. A vontade humana, ela é extremamente egoísta e orgulhosa. A vontade humana coloca muito obstáculo, mas bloqueia totalmente, distorce tudo o que Deus faz de bom, as coisas bonitas, que são puras. A vontade humana coloca, né, confusão. Mas precisa poder se despir dessa vontade humana. Então eu tenho bastante informação no meu canal Filha de Voluntas do Brasil sobre a vontade humana. E é bom vocês assistir. Tem uma série chamada O Reino Humano contra o Reino Divino. É muito importante como o humano se opõe ao reino divino, para você entender o que né, também a vontade humana faz. Tem que conhecer a vontade humana. Tem que conhecer. Não tem jeito. Para poder você dizer não para ela e matar ela dentro de você, porque ela arruma toda a confusão. Ela que arruma toda a confusão. Ela tem opinião própria, ela quer colocar o jeito dela, a justificativa dela em tudo, ela quer ter uma interpretação humana para tudo, ela quer baixar o que é o divino para a ordem humana, ela quer trazer o divino sem explicação para uma ordem humana, com explicação ridícula, distorcida, né, totalmente, né, e causa só destruição do que é bonito de Deus, ela estraga, entendeu? Então, assim, é complexo, porque eu também, às vezes, quando eu ouço os meus vídeos, né, eu sou muito crítica, né, quando eu ouço meus vídeos, eu sou muito crítica, e esses vídeos de iniciantes, eu sou muito crítica comigo mesma, né, e aí eu tenho que me despir dessa crítica que eu faço a mim mesma, porque eu rebaixo demais a situação, né? Eu falo mesmo que a vontade humana é uma coisa horrorosa, eu falo mesmo, e as pessoas, é complexo, porque depois essa vontade humana vai ser purificada, ela está contaminada, né, por toda essa influência do caos do mundo, né, de toda essa influência maléfica da terra, né, do pecado original, do fomes peccati, da iniquidade, né, e tudo mais.
da concupiscência, ela está totalmente enraizada no pecado original, na concupiscência. A gente chega para a divina vontade desse jeito, totalmente contaminados. E aí até a gente ser purificado demora muito, não é tão rápido, demora bastante. Aí a gente, quando vai voltar com a nossa vontade humana purificada para falar da vontade humana suja, parece que a gente, né, tá indo com uma lama horrível, parece que fede demais e a gente acaba, parece aumentando mais ainda o que já é, mas é horrível mesmo. Então a gente acha, daí depois que eu vou conversar com Jesus, ele falou assim, tá tudo certo, eu não sei por que você tá criticando você mesma. Ai, Jesus, mas dá um mal-estar falar, né, falar dessas coisas, Jesus, falar tudo disso, né? É porque ela tá falando aqui, olha, ela fala assim, ó, sinto-me toda espantada, toda cheia de confusão e vergonha ao me ver ainda tão má e sem corresponder às tuas graças. Então, assim, na hora que a gente vai falar, a gente não consegue encontrar as palavras certas. E aí a gente acaba se sentindo mal, né? E a gente acha que teria que falar a teoria bonita do livro do céu, que o livro do céu é lindo demais, gente. Então dá vontade de falar daquelas coisas bonitas. Mesmo que eu fale, é muita coisa para falar. O livro do céu é enorme. As verdades dele são impressionantes, então nada vai diminuir, nada vai aumentar, porque não tem como aumentar mais o que já é grande, o que já é infinito de graça, que é o livro do céu. É muita graça, é muita graça. Mas só que tem gente que não quer mergulhar nessas graças, não quer mergulhar no oceano, porque tem medo de se afogar. E depois não conseguir mais levantar da sua fé e perder a sua alma. Agora, se a pessoa ela tem essa objeção, com medo de perder a alma, porque vai ler esse livro, realmente some daqui. Porque, nossa, é assustador, né? É assustador. Uma pessoa chegar a esse ponto de gente, tô falando pra você, esse medo que a pessoa tem de perder a própria alma ao ler um livro, eu não sei de onde vem isso, mas é pura vontade humana, da mais terrível vontade humana que uma pessoa pode ter. É esse sentimento. Sabe o que é a vontade humana na veia, assim, de destruição, a chave do inferno mesmo? É essa. Porque a vontade humana da gente, quando tá reinando dentro de nós, ela tem tanta resistência, tanto medo, tanto medo, tanto medo de se prejudicar. Nossa, a pessoa tem tanto medo de se prejudicar e acha que isso é santo, ela acha que isso é bonito. Ela acha que isso é o temor de Deus, sabe? Ela acha que isso é bonito, é horrível. É horrível. Essa pessoa nunca confia em Deus, nunca confiou na vida. Nunca confiou. E a pessoa não sabe disso. Ela não sabe. Então tem muita gente que, né, vai sentir isso e não consegue, sabe? Mas só que, Aline, como que faz pra mim destruir isso dentro de mim? Meu Deus do céu, eu tô com esse medo, é verdade. Realmente você tá falando a verdade. Eu tô com esse medo mesmo de não, né, de me confundir na minha fé, de me perder na minha fé do que eu já tenho. Foi tão difícil eu me converter. Nossa, pra mim mudar, né? Eu era uma pessoa tão pecadora, agora eu me converti, tô caminhando certinho, rezando direitinho o rosário. E aí agora você me oferece esse livro. Eu tenho medo de sair do avanço que eu já conquistei. Já foi tão difícil eu firmar nessa oração, já foi tão difícil eu estar aqui nessa situação que eu estou hoje. Aí, de repente, você me traz uma novidade dessa. Eu tô com medo, e eu acho que isso é normal, é da minha pequenez, eu respeito a minha pequenez, então é complexo. É uma miséria, sim. A gente tá cheio dela, muita miséria. Por isso que ela falou assim, eu tenho vergonha, eu tô toda cheia de confusão e vergonha ao me ver ainda tão má, como eu sou má. Não quero corresponder a essas graças, não consigo corresponder a essas graças. Nossa, como eu sou má, meu Deus, né? É isso também, a Luísa também está passando por isso. Ela não é diferente de nós. Ela também está passando pela mesma coisa, pela mesma luta. Então, gente, por isso que vocês precisam de ajuda. Precisa de uma comunidade para poder aprender, para ajudar. E mesmo assim, às vezes vocês vão vir falar comigo,
eu vou falar a mesma coisa que eu tô falando aqui. Vai ler o livro do céu, com calma. Vai lá diante de Jesus Eucarístico, pede ajuda para poder matar a sua vontade. Essa vontade humana que está resistindo. Vai ver os vídeos que eu já fiz sobre a vontade humana. Ajuda demais os vídeos que eu fiz. Porque a pessoa, quando ela está presa na vontade humana, ela não consegue experimentar a graça, porque ela não morreu ainda. E enquanto Deus não mata a vontade humana da pessoa, a pessoa fica num sentimento constante de morte, de morte, de morte, de tristeza. De tristeza. Só quando ela realmente morre para si é que ela sente algum momento de alívio, de felicidade, que é um pouquinho só. Mas só que depois, no dia seguinte, a vontade humana dela fala de novo, porque ela dá vida todos os dias à vontade humana dela, porque ela tem expectativas. Ela quer que as coisas resolvam ao gosto dela. Que a santidade, ela tem uma expectativa diante da santidade. Ela acha que viver com Deus, assim na terra como no céu, tem que ser um céu mesmo. E tem que ser muito bom, 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 e não ter nada de ruim. Vocês, é assim mesmo. É assim mesmo, tá? Começa assim mesmo. Os iniciantes vão ter que começar por essa sensação de que vai ser uma jornada muito forte, de que vai ser uma jornada de morte muito grande. É morte. É morte. É mais morte do que vida. E as pessoas acham que é vida, 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 vida. Assim na terra como no céu. No começo é morte. Morte, 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 morte. E muita morte. E vai ter morte até o fim. Muita morte. Fica feliz por isso. Fica feliz porque se não tiver a morte para o ser humano, não vai ter a transição para o divino. A transição, eu vou explicar para você. O que é o divino? O divino é você permanecer, apesar de estar sentindo mal. É permanecer, nunca sair. Acordar todo dia de manhã, vou de novo. Isso é o divino, isso é a vida divina. Acordar outro dia de manhã, carregar a cruz de novo. Isso é o divino. Essa é a motivação divina. A pessoa acha que isso não é nada. Ela acha que é pouco demais. Para mim é tudo. Eu sou muito simples. Eu me contento com o mínimo. Só eu acordar de manhã e ter novamente vontade de fazer alguma coisa para Deus, isso para mim já é a vitória. Mas só que as pessoas, elas estão acostumadas com milagres, prodígios, e ela quer pular e quer ver conversões grandiosas da mãe e do pai, quer ver mudanças, arrumar emprego no piscar de olhos, quer resolver assim, coisas muito grandes assim. Não é assim. A tendência para quem caminha na divina vontade é perder e não ganhar nada da terra. Não ganha nada da terra. Deus não dá nada aqui para você. Aqui na terra você só perde, ele só tira. Ele tira tudo que você tem de humano, ele vai tirar tudo. Jesus, ele vai influenciar nos seus relacionamentos todos. Ele vai tirar todo mundo que você gosta, né? Assim, não vai tirar da sua vida, mas ele vai tirar todos os conceitos que você tem de apegos às pessoas, aquilo que você, qualquer coisinha que você tenha predileção por alguém, qualquer sentimento que você tem em direção a alguém que possa atrapalhar Jesus, ele tira esse sentimento, ele faz uma cruz de desapontamento sobre aquela pessoa, de alguma forma, ela te decepciona numa situação. Ele faz isso para você não ter ninguém no lugar de Deus. Ele te isola para você ficar só para você ficar só com ele. Então, para mim é perfeito isso. Porque é a santidade que você vai buscar. A santidade que é a vida divina. O que é a vida divina? Que você só tem no céu. A gente vai estar vivendo na terra o processo do purgatório. Entendeu? O livro do céu é como se você estivesse entrando no purgatório em vida. Você vai passar por um processo de purificação, de purgação. Primeiro o purgatório para depois encontrar o céu. Então, o processo é longo de purgação. Dependendo de quantas expectativas e apegos humanos e sonhos humanos que você ainda quer realizar. E se você quer coisas na terra, já era. Ele vai destruir todos os seus planos terrenos. Porque você tem que desapegar totalmente da terra e viver só para a glória de Deus. Só para Ele. Então, é muito complexo.
E isso dá medo nas pessoas. Mas eu tenho que ser... Agora, Jesus conta pra mim assim. Ele fala assim, ali, não tenha medo de falar essas coisas. Jesus está agora mesmo falando na minha mente. Não tenha medo de falar essas coisas pros iniciantes. Porque é isso mesmo que eu quero que você fale. Porque a pessoa que se sentir desafiada, a pessoa que realmente que veio por vontade de ser santa, de verdade, que tem a disposição que eu preciso, ela vai achar fascinante o que você está falando. Ela vai falar assim, é tudo que eu queria. Agora, a pessoa, Aline, que ficar com medo, com muito medo, depois de tudo que você falou, essa pessoa não tem nenhuma disposição para a vida divina. Então, você já avisa ela. Ó, filha, se você tá com medo do que eu tô falando, vaza. Não é para você. Jesus tá falando agora na minha mente. Agora, se você é uma pessoa que tá me ouvindo, tá falando, uau, nossa, eu encontrei o tesouro que eu queria aqui mesmo. Essa pessoa tem a disposição que Jesus precisa. Ela vai conseguir. Pode seguir em frente. É isso que Jesus quer que eu fale nessa aula. Amém? E ela fala aqui para Jesus, perdoa-me, Senhor. Não te retires de mim. Continua firme derramando em mim a tua graça, a fim de que possas fazer em mim um triunfo da tua misericórdia. É isso que Jesus quer fazer com você, irmã. Amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A gente vai ter muita coisa para falar, vai continuar, tá bom? Fique em paz e fica firme. Quem for firme vai conseguir encontrar o tesouro final. Quem não for, aí não posso fazer nada. Deus abençoe.